Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Millercast. O meu nome é Daniel Miller, você está no podcast, o podcast sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Mais uma vez eu estou aqui com o brilho deste podcast, a minha esposa Tamara Miller. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse podcast. Lembrando que se você chegou agora neste podcast, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e após assistir, deixar um comentário aqui abaixo. Gente, é muito importante a inscrição de vocês, o like e o comentário do que você achou desse episódio para o nosso engajamento, para o nosso crescimento e para que este conteúdo alcance mais pessoas e assim transforme suas vidas. E o nosso convidado aqui de hoje, ele se transforma para transformar. Ele é pastor da NCBN, presidente da família ID, já pregou a palavra de Deus em mais de 10 países. Quando ele fala de Jesus Cristo é algo magnífico. É como se ele estivesse contando uma história em forma de poesia. Pela fé, ele saiu do zero para ser, senhoras e senhores, pastor Walter Alves Souza. Muito bem-vindo. Muito obrigado a você por me fazer esse convite, né? Me sinto honrado. A cada um de vocês que está conosco nesse podcast pode ter certeza e convicção. Fique até o final, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Por que você fala com tanta convicção? Porque é impossível você ter a sua vida transformada e não transformar a vida de outras pessoas. Então, com a transformação radical que Deus fez na minha vida, há mais de 17 anos eu venho transformando vidas por onde passo. Essa semana ainda falei algo, talvez soa um pouco de ousadia no culto. Eu falei, é impossível você ficar comigo 24 horas e continuar da mesma forma. Eu acredito, porque o que Deus colocou dentro de mim, eu tenho compartilhado e muitas vidas têm sido transformadas para a glória do Senhor. Falando em homem de muita fé, eu vou até te fazer eu tenho uma colinha aqui, tá? Tive estudando sobre o senhor. Lá no dia 23/4/2011, o senhor fez uma atitude de fé ali, que mais para frente continue neste vídeo que eu vou comentar, tá? O senhor nasceu em que dia? 9/9 do ano, não preciso falar, é 78. Constrangido, convidado mesmo. Olha só, no dia 9/9/78, né? Isso. Dona Juraci? Juraci Souza de Oliveira. Juraci Souza de Oliveira dava à luz a um menino. Seu nome, pastor Walter Alves Souza. O que aconteceu após esse dia até a sua decisão de vir para Montes Claros? Acho que já começa com o meu nome, né? Eu sou nono, né, de 10 filhos da minha mãe. São 7 mulheres e 3 homens. O nome do primeiro João, o nome do segundo Antônio e com certeza ia sobrar para mim um Zé. Qualquer. A pergunta é por que Walter? Eu costumo falar que Deus dá o privilégio, né, aos pais de escolher o nome. Deus não dá a honra de escrever a história. Então o nome é uma honra dada por Deus aos pais para escolher o nome do filho, mas a história é escrita por Deus. Salmo 139, versículo 16 fala isso, que Deus escreveu a nossa história. Então, quando minha mãe decide colocar o nome Walter, eu entendo que ela foi inspirada por Deus até para colocar o meu nome. Porque o meu nome tem tudo a ver com o que eu vivo hoje. O meu nome é comandante de um grande exército. É o significado do nome Walter. Então, quando nasceu o menino para a dona Zita, para seu Carlos, mas nasceu um grande comandante para Deus. E é justamente o que eu faço hoje. Mas para que eu entendesse esse propósito de Deus para a minha vida, eu tive que passar por diversas situações. Um exemplo, porque é fundamental na educação da criança, a presença do pai. A ausência do pai cria alguns traumas. E eu vi o meu pai sair de casa com 3 anos de idade. Então, a ausência do meu pai criou alguns traumas. E esses traumas não teve força suficiente para me anular, não teve força para me matar. Então, aquilo que era contrário, eu fiz com que tornasse-se uma ferramenta de defesa, e essa ferramenta de defesa fez ser quem eu sou hoje.
A herança que meu pai deixou foi uma palavra profética dizendo que os 3 filhos homens se tornariam marginais e as 7 filhas se tornariam prostitutas. Essa foi a herança que o meu pai biológico deixou. Mas a herança que o meu pai celestial deixou foi totalmente contrária, porque o Deus que nós servimos, ele tem um poder de transformar maldição em bênção. E a palavra de maldição foi transformada em bênção, e dos 3 filhos que ele disse que seria marginal, 2 pastores e um presbítero, para a glória do Senhor. Das 7 prostitutas, eu tenho 6 irmãs convertidas, eu tenho uma pastora, eu tenho uma missionária, e só uma irmã que ainda não se converteu. Então, Deus transforma a palavra de maldição do biológico, ele transforma em bênção, porque ele é o nosso Pai. O nosso Pai. E para mim ter esse encontro com Deus foi debaixo de uma dificuldade muito grande, porque os meus irmãos, parte da sua vida, viveu o que o meu pai havia dito, né? Se envolvendo com drogas, com assaltos à mão armada. E eu vi minha mãe, por diversas vezes, viver uma vida de sofrimento. A minha mãe chegar dentro de casa e o meu irmão tá dopado de cola. Naquela época eles tiravam muita cola, dopado de cola, todo sujo de cola, a roupa. E não tem como lembrar e não se emocionar. E minha mãe tirando a cola do meu irmão, e eu pequeno do lado assistindo aquilo. Aquilo fez com que eu colocasse no meu coração: a minha mãe não vai passar o que ela está passando com a minha vida. Eu vou ser diferente, eu preciso ser diferente. Eu não posso causar tantos danos e tantas feridas no coração da minha mãe. E essa situação vivida dentro da minha casa me fez pensar em suicídio com 9 anos de idade. Aí você imagina, eu coloquei fiz de camisa uma corda e amarrei no meu pescoço, e Deus pôs a mão. Deus pôs a mão. Então essa necessidade de ter uma família, essa necessidade de ter o pai biológico me fez entender que eu não servia para viver. A vida não tinha valor nenhum para mim. Para que viver uma vida daquela? Aquilo para mim não era vida. E eu me lembro, como se fosse hoje, uma oração que eu fiz após essa tentativa de suicídio, uma oração que eu fiz. E a oração que eu fiz foi: Deus, se o Senhor de fato existe, 9 anos de idade, se de fato o Senhor existe, eu queria te pedir uma coisa: seja o meu pai, seja alguém que vai me dar uma direção, que me conduz para uma vida que eu nunca tive. E parece-me que Deus ficou de pé naquele dia. E Deus me adotou. E me escondeu debaixo das suas asas. E me protegeu de uma forma assustadora. A ponto de, independente da geografia que eu tivesse, ele sempre me fazia lembrar da aliança que eu havia feito com ele. Porque eu fiz essa aliança com 9 anos de idade. Mas aí vem a adolescência, aí vem os namoros, vem um abuso, né? Eu fui abusada pela esposa do meu irmão, com 13 anos. E aquilo criou muitos traumas na minha mente, porque o meu irmão era o herói meu, o cara que era a minha referência como homem, e de repente eu sou abusado pela esposa dele. E o pior não foi só o abuso. O pior foi ela falar para ele que tinha ido para a cama comigo e ele olhar para mim não como o melhor amigo. Olhar como traidor. Mas é por isso que eu falo para você que eu passo a entender por que do meu nome. Porque o general, ele não nasce general, ele se torna de batalha em batalha. Então Deus estava fazendo com que, dentro dessas dificuldades que eu enfrentasse, eu tivesse de fato essa identidade desse comandante que eu sou hoje.
né? Mas essa situação com meu irmão aos 13 anos me fez ter uma revolta dentro de mim, de me envolver mesmo no mundo, me envolver com tudo quanto é ruim, tudo quanto é ruim, de tudo que é ruim lá fora eu experimentei um pouco. Mas o que me fez vir para Montes Claros, com os meus 18 anos, o meu irmão mais velho ainda usuário de crack, ele agrediu minha mãe bateu a cabeça na parede e desmaiou, e eu ia matar ele aquele dia. Com 18? Com 18 anos. Eu ia matar o meu irmão. Literalmente eu ia matar. Eu só não matei o meu irmão porque minha mãe levantou do desmaio e eu ouço até hoje o grito da minha mãe no ouvido. Walter, não faça isso. Ele é o meu filho. Ele é o meu filho. E eu soltei o meu irmão, e aí eu conversei com minha mãe e disse, mãe, eu vou sair daqui, porque se eu ficar aqui, isso no ano de 1997, eu falei, se eu ficar aqui e ele tocar na senhora de novo, eu vou matar ele. E aí eu decidi vir para Montes Claros no ano de 97. Não tinha, eu tinha o conhecimento de Deus, mas não tinha me entregado 100% ao Senhor. E em Montes Claros, meu irmão, aqui foi terrível, porque eu me envolvi no alcoolismo, na prostituição profunda. Na prostituição profunda. Até conhecer minha topíssima, minha esposa. E eu me lembro quando eu conheci minha esposa, ela muito nova, eu tinha 20, ela tinha 13 anos. Que legal. Nessa época não era pedofilia. Pelo amor de Deus, nessa época não era pedofilia. Inclusive as meninas de 13 anos eram maduras, né? Maduras. O que chamou a atenção na minha esposa foi uma menina de 13 anos, mas com mentalidade de 25. Exatamente. Então quando eu saí com ela, eu falei, é diferente. É a mulher que não é para namoro, é mulher para casamento. E aí eu conheci minha esposa. A primeira coisa que eu falei para minha esposa, quando eu saí com ela, eu disse assim, a única coisa que eu fiz na minha vida que eu me arrependo foi de ter quebrado a minha aliança com Cristo. Eu quebrei a aliança com o Senhor e é a única coisa na minha vida que eu me arrependo. Isso no ano de 99. E aí, pouco tempo depois, ela fica grávida com 15 anos, vem morar comigo, e aí eu entrego minha vida para Jesus, no ano de 2000. Dia 27 de agosto de 2000, eu entrego a minha vida para Jesus. Falando nisso, olha a cronologia aí, tá certinha, né? Chegou em Montes Claros, conheceu sua esposa, ela engravidou e vocês casaram. A ordem é essa, correto? Sim. E foram morar juntos, correto? Não, primeiro ela veio morar comigo, ela não veio morar comigo já grávida, ela veio morar comigo. Houve uma situação na casa do pai dela, que ficou um tanto desconfortável para ela. E eu até quero abrir um parênteses aqui para vocês pais, né? Nós precisamos entender que o melhor refúgio para os nossos filhos é dentro da nossa casa. Existem muitos filhos, muitas filhas saindo de casa, porque o lugar que era para ser um ambiente de céu, virou um ambiente de inferno. Então eu falo que minha esposa saiu um tanto precoce da sua casa por causa dessa situação vivida com o pai dela. E aí fez com que ela viesse morar comigo, ela ficou grávida, e aí nesse tempo de gestação a gente se converte. E aí vai para a presença do Senhor. Nessa época, o senhor inicia os cultos naquele quintal? Não. Porque foi o processo, eu me converti dia 27 de agosto, a gente ficou um ano, porque eu morava com ela, fiquei um ano no processo de me batizar e me casar. Eu precisava casar para batizar. Só que nossa condição financeira, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu perdi tudo. Eu fui morar no chão. Eu fui dormir no chão, morando de favor na casa da avó da minha esposa, vivendo de cesta básica. A Assembleia de Deus, na época, o pastor Jorge Carlos da Costa, nos cedeu uma beliche, era onde eu dormia com minha esposa. Então a gente perdeu tudo, não tinha condição nem de colocar o nosso nome no cartório para fazer o casamento. E aí um ano depois que a gente havia se convertido,
houve um casamento comunitário na Assembleia de Deus, e aí eu aproveitei e me casei com minha esposa no civil. Me casei no civil em Vila Nova de Minas. Minha esposa saiu daqui com vestido branco, chegou lá com vestido da cor da sua camisa, de tanta poeira. Uma das coisas que mais me marcou no meu casamento foi quando meu sogro saiu de uma belina. Quando ele saiu da belina, ele balançou assim e poeira subia por causa da estrada de chão. Eu não tenho uma fotografia. Eu não tenho uma fotografia do meu casamento com minha esposa no civil. Mas eu glorifico a Deus. Eu não vou convidar todo mundo, porque nós não vamos ter espaço. Eu glorifico a Deus porque 21 anos depois, nós vamos fazer o nosso casamento no religioso, e no mesmo dia eu vou ser consagrado ao apóstolo. Então o tempo passa. Atual. Sim, vai ser essa notícia atual, né? Ano que vem agora. Ano que vem, dia 20 de fevereiro. Dia 20 de fevereiro. Ah, você falou que não vai caber todo mundo porque é um evento particular, né? Não é porque é um evento particular, porque a nossa igreja cabe 1.000 pessoas. Nós temos mais de 1.000 membros hoje na nossa igreja. Então, se toda a nossa igreja aí, porque eles conhecem a minha história e eles não vão querer ficar de fora, então só a nossa igreja só os nossos membros enchem os lugares. E os convidados que eu tenho em Montes Claros, quantos amigos que eu tenho em Montes Claros? Então não vai dar para todo mundo ir. Justo. Falando em membros, né? 1.000 membros, eu vi lá que sua meta é 6.000 lugares. É ainda? 6.000 lugares. Nós vamos construir um templo para 6.000 pessoas sentadas. Não, as pessoas falam assim, 6.000 membros, não. São 6.000 pessoas sentadas, e a nossa meta é ter 5 cultos no domingo. Nossa, interessante. Inclusive, olha a cronologia aqui, ó. O senhor iniciou com um culto no quintal, tinha 3 pessoas, o senhor ajoelha, ora, quando o senhor termina, tinha mais. Foi mais ou menos assim, né? Eu batizo, caso, vou para São Paulo. Em São Paulo, eu sou consagrado a evangelista. Certo. Eu sou consagrado a evangelista. E volto para Montes Claros, e aí eu inicio. Aí inicia as pregações. Eu tive uma resistência muito grande em 2002. Iniciou 2002. Eu tinha uma resistência muito grande, por quê? Porque eu não queria servir o altar. Eu queria ser um empresário, eu sempre tive uma mente muito empreendedora, muito aberta. Então, o que eu queria? Eu queria ser um suporte para o meu pastor, eu queria ser um suporte para a minha igreja. Precisou de quê? Comprar um terreno. O dinheiro está na conta. Tá precisando, vou ofertar. Era isso que eu queria, mas só que Deus fechou todas as portas para mim. Até o dia que eu entendi que não tinha como eu fugir do chamado de Deus. Foi marcante para mim, porque eu estava trabalhando em Coração de Jesus. 3 horas da manhã, eu estava na bolé de um caminhão, e eu disse, Deus, eu não aguento mais essa chama que queima no meu coração. Mas eu queria saber se é o Senhor, de fato, que está falando comigo. Se for o Senhor, eu queria que o Senhor respondesse. Agora, 3 horas da manhã exatamente, eu abri a Bíblia, Mateus capítulo 6, o Senhor falando que cuidava dos pássaros, que cuidava dos lírios e tal, e Deus falando assim, eu vou cuidar de você. Voltei, cheguei para minha esposa e disse, a partir de hoje, eu só vivo do altar. Falando de empreendedorismo, a gente sabe que a fé é companheira da ação, certo? Então, assim, qual foi, porque você saiu de uma igreja pequena e hoje está numa igreja enorme e a tendência é aumentar. A pergunta é uma pergunta empreendedora. Qual foi, o que você fez de diferente para crescer, né? Para sair de uma igreja pequena e construir um templo, digamos assim? Eu acho que a resposta exata é parar de enxergar com os teus olhos e passar a enxergar com os olhos de Deus. Porque a sua visão, ela limita. Você anda por vista. E há uma diferença muito grande, porque a sua vista, ela te limita. A visão, não. A visão, ela sempre vai ampliar. Então, eu deixei de enxergar com os meus olhos e passei a enxergar com os olhos de Deus. Então, quando eu olho com os olhos de Deus, e eu abro a minha boca e falo de um templo para 6.000 pessoas sentadas, e dentro deste templo, no domingo, nós vamos ter 5 cultos, nós estamos falando de falar de Jesus para 30 e poucas mil pessoas no domingo. Então, quando eu olho para essa pequena faixa, ou esse pequeno pedaço de Montes Claros, eu estou sendo muito,
muito fugiu a palavra agora, pessimista, acho que a palavra é essa, pessimista. As pessoas olham para mim e dizem assim, pastor, mas o senhor é otimista demais, porque o que o senhor está querendo, ninguém nunca teve aqui. Não, pelo contrário, eu estou sendo pessimista dentro do limite do pastor Walter. Porque quando eu falo de falar para 30 e poucas mil pessoas no domingo, eu estou dizendo assim, eu sei onde que é o meu limite, até onde Deus me permitir. Porque quando eu estou falando para 30 e poucas mil pessoas, tem mais de 400 mil pessoas em Montes Claros que ainda não ouviu falar de Jesus. Então, se cada um dos pastores entendesse dessa forma, nós ganharíamos essa cidade. E ganhando a cidade de Montes Claros, fica fácil você ganhar o norte de Minas. Ganhando o norte de Minas, fica fácil você ganhar o estado. Ganhando o estado, fica fácil você ganhar a nação. O senhor quer dizer que no seu otimismo você é pessimista por causa da quantidade de pessoas que aqui tem? Foi isso que você quis dizer? Sim, porque é o seguinte, o mínimo que Deus tem é uma cidade. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Primeiro Jerusalém, Samaria, Judeia e depois o fim do mundo. Então, no mínimo, Deus tem uma cidade. Eu não posso de forma nenhuma olhar para a estrutura que eu tenho hoje, o número de membros que tenho hoje e ficar satisfeito. Um certo jovem me fez uma pergunta, disse, o senhor o senhor está realizado por ver aonde o senhor estava e aonde o senhor está? Como é que o senhor se sente? Eu disse, muito frustrado. Por que frustrado? Porque depois de pregar para 1000 pessoas, vem uma mãe no final do culto e chega para mim e diz, pastor Walter, me ajuda, pelo amor de Deus, o meu filho está no crack. Então, enquanto eu estou falando para 1000, existe 20 mil, 30 mil perdidos lá fora. Então eu não posso de forma nenhuma ficar preso no que eu estou vivendo do lado de dentro, porque do lado de fora tem muito mais vidas para me conquistar. Algumas pessoas, quando vê como alguém ousado pelo número de pessoas que estou falando. Mas quando eu olho para o tamanho da cidade e dentro do que Deus tem para a nossa vida, a minha ousadia ainda é muito pequena. Falando sobre isso, você teve uma experiência de ser morador de rua, certo? Não, ser morador de rua não, ele foi morar na rua. Foi morar na rua. Eu queria que você contasse a experiência, como é que foi, como é que surgiu, como... Na verdade, Deus ministrou ao meu coração, como que eu vou saber da dor de um morador de rua se eu nunca morei na rua? E aí eu fui para a rua. Eu fiquei 2 dias, saí de casa só com a roupa do corpo e com documento, e dormi na rua com os moradores de rua por 2 dias. Fiquei dormindo aqui na Praça Catedral, no Mercado Central. E o que mais uma das coisas que me marcou na rua, 2 coisas, né? A primeira foi que eu estava deitado um pouco afastado e o pessoal disse assim para mim, assim, os moradores de rua, você é novato aqui, né? Eu disse sim, deixa eu falar com você, é melhor você encostar, ficar mais perto da gente, porque talvez se alguma coisa acontecer com você aí, a gente não vai perceber, e aí você vai ficar só. Então eu quero que você se aproxime mais, porque se mexer em você, mexe com todo mundo. Então a unidade dos moradores de rua falta dentro da igreja. Você foi abraçado? Sim, eu fui abraçado. Então aquilo me chamou muita atenção. Uma outra coisa é que alguns olhavam para mim e disseram, cara, eu te conheço de algum lugar. Eu disse, não, você não me conhece. Você não é morador de rua, não. Que legal. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você é o pastor Walter. O morador de rua? Morador de rua, você é o pastor Walter. E eu disse, rapaz, por que você está falando que sou o pastor Walter? Porque eu sou desviado. E você tem uma coisa diferente. Então, independente da geografia que você esteja, o Espírito Santo ele sempre vai estar com você. E é impossível você ter esse relacionamento com o Espírito Santo e não impactar pessoas que estão do lado de fora. Elas vão ver isso na sua vida, no seu falar, no seu andar. Então, 2 coisas que me chamou a atenção foi essa. E aí eu fiquei 2 dias na rua, fui amparado por uma casa que eu não sei se tem hoje, né? Cheguei nessa casa no centro, eles me receberam, me deu uma roupa nova, me deu um chinelo, e me deu sabonete, eu tomei banho, aí teve um culto,
E decidiram me dar a oportunidade, aí descobriu que eu era pastor. Ah, Cara, não tem como não. Não tem como não. E eu me revelei pro pastor na época, né, que era dono dessa casa, e aí a gente fez um trabalho muito bacana com eles, fizemos uma parceria, a gente conseguiu levar a InterTV lá para conhecer a casa, o projeto deles, e foi uma experiência bacana. Pastor, se Deus mandar o senhor fazer de novo, qualquer coisa que Deus mandar fazer de novo, eu faço, para a glória dele. Sabemos da importância do desenvolvimento pessoal na vida de qualquer ser humano, certo? E aí eu vi que vocês fizeram um evento que chama Como Chegar Lá. Gostaria de saber qual foi a dor que vocês, né, lá que fez o evento, qual a dor que vocês viram que precisavam ter esse evento para... Qual foi a dor? Acho que deu para entender. Na verdade, eu abraço oportunidades, mas eu não sou oportunista. Porque é uma diferença muito grande. Então, o oportunista, tudo que ele recebe, ele guarda para si. Então, eu abraço a oportunidade, faço com que a oportunidade transforme em um propósito. Então, a oportunidade passa por Walter, mas chega em vocês. Porque o propósito é Deus derramar em mim e automaticamente eu derramar na vida de outras pessoas. Então, eu não tenho cursos superiores, mas eu tenho resultados superiores. Então, os meus resultados são superiores. E dentro dos resultados que eu venho tendo no longo da minha vida, eu acredito que eu tenho muito para agregar na vida de muitas pessoas. Foi onde nasceu esse treinamento, né? Como chegar lá. E eu acredito que muitas pessoas serão edificadas com a experiência que eu tive. Eu tinha, dentro dos grandes desafios que eu tenho financeiro, eu tinha um grande desafio para aquele dia, e eu tentei de todas as formas para honrar com o meu compromisso. E aí faltava 20 minutos para o banco fechar, eu não tinha levantado o valor ainda. E aí eu entrei em um estado de choque tão grande no carro, que eu parei o carro, comecei a bater a cabeça no volante, comecei a chorar. Eu vi, isso aqui é para quem tem fé, eu vi nitidamente Deus entrar dentro do carro, e da mesma forma que um pai grita com o filho, foi assim que Deus gritou comigo. Deus disse, cale a boca, pare de chorar, transforme as suas lágrimas em combustível. Você não é mais menino. Aquilo me despertou. Tomei um susto assim, tipo, por quê? Vou transformar minha dor. Eu vou transformar minha dor em combustível. Vou transformar minhas lágrimas em combustível. E até as 4 horas da tarde o dinheiro vai estar na conta. 15 horas e 55 minutos o dinheiro estava na conta. O que eu não consegui fazer em horas, eu fiz em 15 minutos. Então, dentro dessa experiência, transformando lágrimas em combustível, a gente fez esse treinamento Como Chegar Lá. Então, existem muitas pessoas que estão perdidas no meio do caminho. Então, a primeira coisa, eu preciso saber aonde eu estava. Segunda, aonde estou. Terceira, para onde estou indo. Então, existem muitas pessoas perdidas. Então, se você não se localizar, né? Se você não se localizar, você vai ficar perdido. E qualquer destino para você, qualquer convite para você, qualquer proposta para você serve. Qualquer caminho vai servir, né? Qualquer caminho vai servir. Então, a gente fez esse treinamento para 40 pessoas e elas foram impactadas para a glória do Senhor. Entre elas, nós temos uma aqui atrás, aqui, que estava no treinamento, e sabe como que as pessoas foram impactadas. Foram 5 horas de treinamento, e vai vir mais aí, mês de dezembro. A gente tem uma viagem para Israel, assim que eu voltar, a gente tem aí mais esse treinamento. E muitas pessoas se identificou muito com a nossa história. Porque alguém que estava há 17 anos, debaixo de um pé de manga, sem ter recurso nenhum, sem conhecer ninguém, chegou onde chegou, acho que ele sabe aonde estava, aonde está e para onde está indo. Então ele pode me indicar para onde eu vou e como chegar no meu destino final. Fica a dica aí, viu, pessoal? Quem estiver buscando por esse conhecimento, entre em contato com o pastor Walter. Vai estar aqui na descrição o Instagram dele, o contato dele. Quem tiver interesse, só chamar ele lá. Sim. Eu gostaria de abrir uma aspas, tá? E ler o seguinte texto. Minha esposa arrumou um emprego. Ela ganhava R$100 por mês. Pagávamos o aluguel
que era R$80, R$10 a gente devolvia o dízimo e sobrevivíamos com apenas R$10 que sobrava. Eu queria saber o seguinte: ao lado de um homem de sucesso, existe uma mulher, é a minha opinião, tá? Pode ser, você concorda comigo? Ao lado de um homem de sucesso, existe uma mulher que é mais forte que ele. Eu acredito nisso. É tanto que ela é a minha base. Qual o papel da sua esposa para o homem que você é hoje? Eu não vou falar tudo, porque se eu falasse, eu tiraria Deus, né? Mas a minha esposa é fundamental para tudo que eu estou experimentando hoje. Eu acho bacana, né? Eu acho bacana os teólogos de plantão agora, que vai dar um colapso. Isso aqui é a minha forma de chegar dentro da minha teologia, né? Eu não consigo acreditar que um Deus que nos ensina uma coisa vai fazer outra. Então, se Deus me ensina, se Deus nos ensina honrar a mulher, se Deus nos ensina ser um cavalheiro para a mulher, ele não vai deixar de ser isso. Então, eu não consigo acreditar que Deus criou primeiro Adão e depois Eva. Eu não consigo acreditar. Que legal. Não consigo acreditar. E eu vou te explicar por quê, aonde eu defendo minha tese teológica. Porque a Bíblia diz que Deus é o arquiteto do universo. Então, se ele é o arquiteto do universo, ele entende de construção ou de criação. Então, quando Deus cria o homem, primeiro Deus vai criar a estrutura óssea e depois Deus vai colocar a carne. Quando o Senhor vai formar a mulher, ele vai tirar a mulher de onde? Da costela. Da costela. Então, a mulher é osso. O homem é carne. Certo. Então, se Deus primeiro cria a estrutura, Deus está dizendo, estou estruturando, estou criando primeiro a mulher, que é a estrutura do relacionamento. A mulher sábia edifica. A mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher sábia edifica. Então, a mulher é osso, o homem é carne. A mulher é estrutura e o homem é cobertura. Claro que Deus fez os dois, se você observar o texto lá em Gênesis, Deus vai criar os dois no mesmo dia. Deus forma em dias diferentes, mas Deus cria os dois no mesmo dia. Gênesis capítulo 5. Mas, primeiro Deus vai, estrutura óssea, aí onde eu defendo minha tese, Deus cria a mulher, e depois Deus cria o homem para abraçar a mulher. Então, a minha estrutura é minha esposa. A minha maior missão hoje não é ganhar Montes Claros para Jesus. A minha maior missão hoje é ser marido. A minha maior missão é ser marido. Porque se eu conseguir ser marido, se eu cuidar bem da minha cama, eu tenho uma credencial para cuidar da mesa. O cuidar da mesa é cuidar dos meus filhos. Então, se eu cuido bem da minha cama, eu vou te responder daqui a pouco a pergunta, se eu cuido bem da minha cama, eu tenho autoridade para cuidar da minha mesa, e se eu tenho autoridade para cuidar na minha mesa, eu tenho um respaldo para subir no altar. Então, se eu sou o pastor que eu sou, é porque eu tornei o marido que eu me tornei. E eu só me tornei o marido que eu me tornei pela esposa excelente que Deus me deu. A gente estava conversando esses dias e alguns pastores dizendo, esse cara, eu me entristeço tanto. Dentro do 20 anos, 25 anos, servindo o Senhor, tantos amigos meus, pastores que se divorciaram, casaram de novo. Eu disse, rapaz, eu também vou casar de novo, mas com a mesma mulher, para a glória do Senhor. 21 anos depois eu vou casar com a mesma mulher. E se Deus, a gente estava na Jordânia, e na Jordânia cada um pode casar até com 5 mulheres. E aí eu falei assim, rapaz, se eu estivesse na Jordânia, eu ia casar 5 vezes. Com a mesma mulher. Para a glória do Senhor, porque minha mulher é uma bênção. Deixa eu só contar uma historiazinha rápida. Nesse período que eu sirvo o Senhor, eu decidi me afastar. Por causa de decepções dentro da igreja, eu voltei para o mundo, voltei a beber, fiquei 3 meses afastado. E eu estava em Salinas, trabalhando em Salinas, e aí eu estava voltando para Montes Claros, parou um ônibus, eu sou natural de Vitória da Conquista, na Bahia, parou um ônibus com itinerário Vitória da Conquista. Eu disse, rapaz, eu vou para a Conquista. Já estava tomando uma cerveja, já falei, vou para a Conquista. Peguei o ônibus, fui para a Conquista. Cheguei em Conquista, eu liguei para minha esposa, falei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou homem para você. A possibilidade da gente continuar junto, a gente ser feliz, era a minha vida ser entregue a Jesus. Eu não quero isso para mim. Então eu estou ligando para você, eu estou tirando a aliança do meu dedo,
estou liberando para você viver a sua vida. Porque eu não volto mais para Montes Claros e eu não quero isso para mim. Eu acordei 4h30 da manhã com ela segurando meu pé. Segurando meu pé e falou assim, cara, eu não vou desistir de você. Quando eu desisti, ela segurou em mim e disse assim, ainda que você não acredite no que Deus tem para a sua vida, eu acredito e eu estou contigo. Se não fosse a minha esposa, eu não estaria sentado aqui hoje falando o que eu estou falando para vocês. Não estaria. Então eu dou valor demais à minha esposa. Minha esposa é top. Há uma responsabilidade muito grande nessa escolha do companheiro, né? Sim. Uma responsabilidade que você não pode terceirizar para os seus pais, por ninguém. É a escolha sua e com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Se você errar na escolha, automaticamente você vai errar no longo da sua caminhada. Então você precisa, você que está nos ouvindo agora, você que é solteiro, você que é solteira, busca de Deus uma direção do Senhor. Não vai porque ela é bonitinha ou porque ele é bonitinho. Porque muitas pessoas ela prioriza a beleza externa e se esquece da beleza interna. A maior beleza do homem não está aqui, está aqui dentro. Então, um conselho que eu dou para vocês, não vai empolgado ou empolgada pela beleza externa, porque talvez você possa se frustrar. Porque como chegar lá, acho que o primeiro passo é você saber o ponto de partida e com quem você vai partir. Isso é muito importante. Inclusive, eu escolhi ele justamente porque ele falava muito de Deus. Meu pai foi cooperador e eu, tipo assim, quando eu conheci Daniel, eu tava meio que desviada, digamos assim, né? E aí Daniel que trouxe Jesus de novo pra mim. E inclusive, ontem eu falando com ele, com essa responsabilidade, a minha vida inteira é moldada através dele e ele a mim. Porque, igual você falou, essa escolha do casamento, ela determina toda a sua trajetória ao longo da vida. Então, eu sou muito abençoada porque eu escolhi, porque por ele falar de Jesus, foi ele que me resgatou. Acredito, igual sua esposa. Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, o primeiro casamento foi no religioso e quem celebrou o primeiro casamento foi o próprio Deus. E com todas as dificuldades, eu me empolgo muito quando eu falo isso, com todas as dificuldades, com os erros cometidos por Adão, com os erros cometidos por Eva, perde Jardim do Éden, perde Éden, recebe o castigo da morte. Mas quando ele sai de mãos dadas. Depois você observa, Adão vai dar nome para todos. Adão só vai colocar o nome da esposa quando ele é expulso do Éden. Então, quando ele faz uma leitura da tragédia que houve por causa da escolha dela e por causa da omissão dele, porque ambos erraram ali, quando ele decide colocar o nome, fazendo a leitura da tragédia que eles estão vivendo, ele vai chamar ela de Eva. Eva é mãe de todos. Ou ele está dizendo assim, eu vou te dar um nome. Qual o nome que você daria para o seu marido? Qual o nome que você daria para a sua esposa depois de uma tragédia como essa? Adão olha para ela e diz, você é a minha vida. Porque quando Deus faz com que você encontre com a pessoa certa, independente do que aconteça no longo da trajetória, você vai continuar junto. Um guardando o outro, um protegendo o outro. Pode perguntar. Não era para acabar em choro. Uma vez eu estava na Suíça e uma moça me perguntou, disse, por que você chora quando você prega? Eu disse, porque eu acredito no que prego. Porque se não falar primeiro comigo, como que vai falar com as pessoas? Então é bom quando você permite ser você mesmo. Nós estamos precisando de pessoas verdadeiras que falem verdade para nós. Falando nisso, lá em 2017, o senhor postou a foto da seguinte pessoa. Uma pessoa que o senhor nunca esqueceu. Seu nome é Antônio. Seu irmão, correto? Uma pergunta mais parecida com a da sua esposa. Eu queria saber a importância dele na sua vida também.
Aí é golpe baixo. Para de constranger esse convidado, vida. Cara, se você me perguntar assim, de referência de homem na minha vida, de homem, a referência que eu tenho é ele. Antônio foi o meu irmão, Antônio foi o meu pai, Antônio foi o meu amigo. O meu melhor amigo foi ele. E eu não encontrei na minha vida, nos 43 anos que eu tenho, eu não encontrei ninguém tão honesto, tão verdadeiro comigo como ele foi. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, aí a gente era muito de gandaia, de balada, de maconha, de cocaína. E aí, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu cheguei para ele e falei assim, Antônio, olha, eu tenho uma consideração muito grande, tu sabe o amor que eu tenho por você, mas eu entreguei a minha vida para Jesus e a partir de hoje eu vou arcar com os compromissos que eu tenho com você aqui, financeiro, e eu vou embora, porque eu não quero essa vida para mim. A gente estava no clube não, 90 e... Aqui? 2000, ano 2000, aqui na Praça de Esporte. Ah, tá. Quando o clube funcionava ali ainda, na Praça de Esporte. E aí ele olhou para mim assim, e disse, você tá de brincadeira comigo, né? Falei, por quê? Você tá doido? A gente caminhou junto a vida inteira e agora você está dizendo que vai embora? Eu disse, filho, não dá, eu não quero viver mais essa vida. Ele disse, então você está dizendo para mim que você vai embora porque você entregou sua vida para Jesus? Eu disse, sim. Ele disse, não, se o problema é esse, eu entrego minha vida para Jesus também. Falei, como assim, moça? Não, eu entrego minha vida para Jesus. Eu falei, tá bom. Ele estava bebendo. Eu falei, tá bom. Então hoje à noite você vai para a igreja comigo. Ele falou, eu vou. Fui pegar ele na boca de droga, comprando droga. Eu disse, hoje não. Você falou comigo, você é homem. Você falou comigo que ia para a igreja. E aí você vai, bêbado do jeito que você está. E foi para a igreja comigo, ouviu o culto. Quando deu a bênção apostólica, ele saiu, só voltou no outro dia. Domingo depois, o irmão Carlinhos, da Assembleia de Deus, ele foi nos fazer uma visita e naquele dia o Antônio sóbrio entregou a vida para Jesus e ficou do meu lado até o fim. Em 2004, eu estava pastoreando uma igreja chamada Giovanni Sim, e ele estava do meu lado, de 2004 até 2007. E aí a gente estava vivendo situações um tanto complicadas dentro do ministério, dele não ter nem comida para comer, eu ganhava um salário mínimo, eu repartia o pouco que eu tinha com ele. E aí ele decidiu sair do ministério e falou comigo, a gente precisa sair. Eu disse, filho, eu não posso, porque eu não tenho a ordem do Senhor. Eu disse assim para ele, você sai e depois eu saio. E ele disse assim, eu só saio daqui, junto com você, porque eu estou contigo. E a gente tinha um trabalho 6 horas da manhã, na segunda-feira. Eu saía do culto à noite, do domingo à noite, e eu ia para o monte. E 6 horas da manhã eu já estava no culto novamente. E 9 horas, programa de rádio. E aí ele falou assim comigo, Walter, eu estou muito cansado, eu não vou para o monte hoje, não, você podia me liberar. Eu falei, não, fica tranquilo, você vai descansar, eu vou para o monte. E você abre a igreja, eu já vim do monte direto para a igreja, a gente faz o culto e bacana. 3 horas da manhã eu estava orando no monte, eu ouvi uma voz de longe, eu conhecia a voz do meu irmão. Eu disse, cara, eu não acredito que aquele desobediente está aqui. E eu encostei e falei, moço, você não falei para você descansar. Ele era mais velho do que eu, mas não pensa um camarada que me respeitava. Eu disse para você para dormir, ele disse assim, rapaz, eu não te falei que eu estaria com você até o final. E ele disse, como que eu vou descansar sabendo que você está na guerra? Isso na segunda-feira de madrugada. Na outra segunda-feira eu estava enterrando meu irmão. Na verdade, no domingo. Um acidente de carro em Belo Horizonte. E aí
O cara que disse que não ia me abandonar nunca foi levado pelo meu Deus. Mas ele está vivo até hoje, porque por onde eu passo eu conto a história dele. E muitas, e não foi poucas as vezes que vou parar. Eu lembrei, disse, cara, eu não posso parar não. Porque enquanto vivo, eu preciso manter a história do meu irmão viva. Porque foi um cara honesto, meu irmão, do dia que aceitou Jesus até o dia que morreu, foi só luta, só prova, só dificuldade. Traído pela mulher por 2 vezes, perdoou a mulher 2 vezes, passou fome com os filhos, 3 dias sem ter um arroz para dar para os filhos para comer. Mas o Senhor decidiu levar meu irmão, que mesmo morto continua vivo. Então meu irmão foi e será o homem mais importante na minha vida. Não existe ninguém nessa terra que vai ocupar o lugar do meu irmão. Foi um cara que me fez enxergar Deus, foi um cara que me fez enxergar o mundo, foi um cara que me fez enxergar quem eu sou e a pessoa que eu me tornei. Nossa, percebe-se o tamanho da sua fé e é fácil julgar as pessoas. Eu costumo dizer assim, é fácil julgar as pessoas pela última foto que ela postou no feed. Mas ninguém, ou quase ninguém, vai lá na primeira, certo? Igual nós pesquisamos, a gente foi lá na primeira. A gente não quer saber onde o senhor estava ontem, mas onde o senhor estava 10 anos atrás, entende? Falando nisso, falando em fé, tá? Eu gostaria de ler mais um texto. Tá bom. Você vai chorar. É dia 23/4/2011. Montes Claros, 23 de abril de 2011. Eu, pastor Walter Alves, tenho certeza que um dia Deus vai me usar para abençoar o Brasil e o mundo. E eu nunca trocarei meu ministério por nada. Andarei com Deus aqui na terra e darei muito trabalho para o inferno. Em 2011. Que fé é essa? Porque está se concretizando, correto? Foi uma atitude de fé ali, você escreveu aquele bilhete, foi algo divino. Que fé é essa? Rapaz, eu não sei responder para você se isso é fé ou se é uma revolta. Eu não sei definir se fé ou revolta. Por quê? Porque eu não posso de forma nenhuma servir um Deus tão profundo e aceitar viver uma vida rasa. Então, se Enoque andou com ele aqui na terra, por que eu não posso andar? Se Jonas prega em uma pregação e ele consegue ganhar 140.000 ninivitas, por que eu não posso pregar e ganhar a cidade de Montes Claros? Então, essa fé que as pessoas olham para mim e dizem, cara, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Eu acredito na Bíblia do jeito que a Bíblia é. E quando eu me vejo, tipo assim, será se eu vou chegar? Será se eu vou conseguir? Eu tenho que escrever e olhar todo dia na parede, eu tenho que chegar lá. Então, quando eu escrevi isso na minha Bíblia, eu não sei quem foi que passou isso para você, porque está na sala da minha... Está no meu escritório. A teoria que eu te falei. Todo mundo vai lá e vê sua última postagem, mas ninguém vê as primeiras. Eu vi todas as suas postagens. Mil e poucas. Nossa, então você pesquisou muito. Então, quando eu escrevi isso em 2011, eu estava gritando para Deus. Por quê? Porque eu passei a viver uma vida que eu nunca havia vivido, nunca tinha experimentado. Viagem internacional, pregar em vários estados do país, convidado para pregar na Europa, sede própria, carro importado, resolvido aparentemente, financeiramente falando. E aí eu olho para as viagens internacionais, eu olho para o tempo próprio, eu olho para o meu carro, eu olho para o meu casamento, eu olho para tudo. Esse cara, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é isso. Eu quero Deus. Eu quero impactar vidas. Eu quero transformar vidas. Eu nasci para isso. Eu não vou negociar o inegociável. Eu não vou
trocar a minha aliança com Cristo pelas bênçãos de Cristo. As bênçãos são terrenas e passageiras, mas a minha aliança com Ele é eterna. Então eu não vou de forma nenhuma. E dentro de uma crise que estava na minha mente, tipo, cara, você é aplaudido por muitas pessoas, as pessoas olham para você e acham você o máximo. Eu disse, não é isso que eu quero. Eu não quero ser aplaudido por ninguém. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Eu quero ser reconhecido pelo Deus que eu sirvo. Então eu vou dar trabalho para o inferno. E eu vou andar, e ainda não estou andando não, vou andar de mãos dadas com Ele aqui. Vou andar. Meu maior sonho, a minha maior... Cara, é não precisar pregar e pregar. É não precisar ensinar e ensinar. É calado as pessoas olhar para mim e aprender. Não comigo, mas com Deus que eu sirvo. Então, quando eu escrevi isso, eu escrevi num momento muito difícil que eu estava vivendo, numa crise, talvez uma crise de identidade, porque até 2014, tudo que eu sei sobre Deus é sobre as mãos de Deus, sobre o favor de Deus, sobre o presente de Deus. Então, o que eu tinha era o presente, porque me ensinaram isso, se relacionar com Deus, que dá, mas não me ensinou a me relacionar com Deus que pede. E Deus nunca vai me pedir o meu dízimo, porque Deus não é Deus de 10%. Deus é Deus de 100%. Quando Jacó chega para Deus em Gênesis 28 e diz assim, se o Senhor me der pão para comer, me der veste para vestir, se o Senhor for comigo na viagem que eu faço, se o Senhor me permitir voltar para a casa do meu pai em paz, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me dá, certamente darei o dízimo. As pessoas ficam presas no certamente darei o 10%. Mas antes de ele oferecer os 10%, ele já ofereceu os 100%. Ele disse, eu vou entregar a minha vida. Então Deus não está preocupado com seus 10% de dízimo, com a sua primícia, com a sua oferta. Deus quer o seu tudo. Deus não é Deus de 10%. Então a minha vida foi entregue a Ele. E a única forma que eu tenho de muito obrigado para Deus, a única forma que eu tenho é ouvir o que Pedro ouviu. Tu me amas? Sim. Então vai cuidar do meu povo. Porque é impossível você ter relacionamento com Deus e não se relacionar com pessoas. É impossível. Então, quando eu falo que eu vou andar com Deus, eu vou dar trabalho para o inferno, que a única forma que eu tenho de dar trabalho para o inferno é tirando das mãos de Satanás as pessoas que estão presas por ele. Eu nasci para isso. Lá em 20 de julho de 2015, está lá no seu feed, o senhor postou uma foto do seu filho, no qual estaria sendo batizado no Rio Jordão. Deve ter sido uma experiência magnífica, né? Para ele, para o senhor. Rapaz, a presença te presenteia, né? Esse relacionamento que você tem de intimidade com o Senhor, priorizando o Senhor, automaticamente você recebe alguns mimos do Pai. E um dos foi justamente esse. A alegria no meu coração de poder batizar o meu filho no mesmo lugar onde o meu Deus foi batizado, onde o meu Jesus foi batizado. Então, para mim, foi fantástico. Eu me lembro quando a gente pousou aqui no aeroporto em Montes Claros, né? Não me lembro qual emissora, qual TV, melhor dizendo, que veio nos fazer uma matéria e a repórter perguntou para o meu filho qual foi a sensação, ele é 12 anos, qual a sensação de ser batizado no Rio Jordão, qual a sensação? E eu me lembro da resposta dele, por ser uma criança, uma resposta muito madura. Ele disse, é privilégio para poucos ser batizado onde Jesus se batizou. Então, a sensação que eu tenho é uma sensação única. Então, a alegria de ver a alegria do meu filho sendo batizado no Rio Jordão é justamente o que eu profetizo na vida do seu filho. Amém. Que você possa batizar os seus filhos no Rio Jordão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tem uma parte aqui da Bíblia que eu queria que o senhor comentasse sobre. Fala assim. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As pessoas interpretam muito errado esse texto, né? Porque primeiro você precisa saber o que é uma agulha, né? Quando você for em Israel, vocês forem em Israel. Amém de novo. Vou ter a oportunidade, a gente está indo para Israel mês que vem, e eu vou mostrar aí para essa galera o que é o fundo de agulha, né? Na verdade, era impossível, né,
isso acontecer, perdão, na verdade o que acontecia é quando o camelo chegava para entrar na cidade, a porta, que é chamada de agulha, é uma porta muito, muito estreita. Então, o que tem que ser feito? Ele tem que se desprender da carga, ele tem que soltar toda a carga, ele tem que se inclinar para baixar, para passar debaixo da porta. Aí o Senhor está dizendo, a dificuldade que alguém que tem muitas posses, a dificuldade que eles têm de desapegar de muitas coisas, do que eles têm, e de se humilhar para caminhar para o reino, é quase que impossível. Mas não impossível. Porque muitas pessoas usam esse texto e usam um outro texto de uma forma totalmente equivocada, achando que o que Deus tem para as nossas vidas é uma vida de pobreza. Deus não quer uma vida de pobreza para os seus filhos. O que o Senhor está dizendo com este texto é que o amor às riquezas, que o amor ao dinheiro, quando você coloca o dinheiro, quando você coloca a riqueza na frente de Deus, é a mesma coisa quando você coloca o seu filho na frente de Deus. É a mesma coisa quando você coloca uma xícara na frente de Deus. É quando você coloca no lugar de Deus um bem que não poderia estar. Então o Senhor está dizendo assim, se você colocar qualquer coisa, seja ela o que for, acima de mim, você não é digno de entrar no reino dos céus. Gostaria de falar ainda sobre esse assunto uma coisa. Entenda, tá? Tá. Eu fui muito, eu costumo falar 3 vezes, né, amor? Muito pobre de espírito, sabe? Vem de família humilde, vamos dizer assim, e de mentalidades de escassez, como, por exemplo, entenda, tá? Não sou assim mais. Pastor de carrão, pastor não sei aonde e tal e tal. Então eu vivi muito tempo, até frequentando igrejas e olhando o carro do pastor. Nossa, isso é algo que eu sinto vergonha. Mas, como o senhor passou fome, né, passou perrengue, passou luta, levou muita porrada, hoje o senhor é transformado para transformar. Então o senhor consegue levar essa mensagem. Eu também consigo levar essa mensagem para as pessoas. Inclusive eu tento fazer isso no meu Instagram, de transformar aquela mentalidade de escassez em uma mentalidade de abundância. Porque se eu não tenho um carro hoje, eu tenho um carro aqui. Primeiro eu tenho que ter o carro aqui, para depois lutar para trabalhar. E para trabalhar vem empreendedorismo, conhecimento, e vem até esse lançamento desse evento. É um evento ou é um curso? É um treinamento. Como chegar lá? É um treinamento de 3 horas. De 3, mas vai 4, 5 horas. Então, sempre excede pouco. Aí eu entro confessando aqui para o senhor, lá em 2015, a gente foi na igreja dele, a gente estava na Popinha. Sim, sim. Fui na sua, ela tinha uma Popinha, eu estava falido, sabe? Eu também tenho na época da faculdade. Eu tenho minhas histórias também de falência. Primeira coisa que eu olhei foi seu carro. Era um Honda Civic preto. Só falta eu falar a placa aqui, né? Era um Honda Civic preto. Então, você vai naquela mentalidade de escassez, olha o carro do pastor. Cara, então o empreendedorismo, o conhecimento, ele me salvou também. Eu sei que eu vou ter um carro e tal, entende? E conversando aqui com o senhor e todos os livros que eu li e etc., eu vi uma coisa. O senhor acabou de falar que Deus dá os seus privilégios, né? O senhor é uma pessoa que prega sobre intimidade e mergulho, entende? O senhor é empreendedor, passou por esse tanto de porrada, é óbvio que você vai ter um carro, entende? Então, até para quem está assistindo aqui, as pessoas, eu estou vendo que você está com um iPhone aqui, e eu tenho um iPhone. Eu sempre tive Android, e quando você tira um iPhone do bolso, a pessoa te olha diferente. Quando o senhor chega com um carro diferente, a pessoa te olha diferente, mas as pessoas não vê a sua luta, entende? Então, é mais ou menos por aí que entra essa confusão de riqueza com o reino de Deus, né? Está mais na escassez da pessoa. O senhor concorda? A pobreza, ela não cabe no bolso. A riqueza não cabe no bolso. A pobreza e a riqueza estão na sua mente. Está na sua mente. Pobreza e riqueza não se assusta com o que eu vou te falar, não, porque o que eu vou te falar é Bíblia. Tá. Pobreza e riqueza é uma decisão.
Provérbios capítulo 32, Provérbios, acha para mim, pastor Léo? Provérbios, acho que 23, eu vou achar, fala assim, o rico e o pobre se encontrou. Ambos foram feitos por Deus. Quem está falando é Salomão. Está dizendo assim, encontrou o rico, o pobre, os dois se encontraram. Algo que os dois têm em comum. Ambos foram feitos por Deus. Deus fez os dois, mas Deus não decidiu quem seria rico, quem seria pobre. A riqueza é uma decisão. Se ouvirdes, Isaías 1:19, se ouvirdes, se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Ouvi, entendi, quero. É uma decisão. Então a maioria das pessoas, por causa da nossa cultura escrava, decidiu viver com DNA de filho, mas com mente de escravo. Eu tenho um DNA de filho e tenho mentalidade de filho. Então, se eu sou filho de um Deus que é dono de ouro e de prata, por que eu vou sair por aí mendigando pão? Deus não quer que eu viva essa vida. Por que Deus não quer que eu viva essa vida? Porque as pessoas precisam olhar para mim e não ver um Deus mendigo, ver um Deus que é próspero e que quer prosperidade para os seus filhos. Mas aí vem de entendimento. A maior riqueza que você pode ter, repito, é um relacionamento profundo com o Senhor. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, esse espaço não pode ser ocupado por nada nem por ninguém. Então, um exemplo, o Honda Civic. O Honda Civic 2015, zero, eu comprei zero o Honda Civic. Eu fui pregar em 2016 na cidade de Guanambi, chegou lá, Deus mandou dar o carro. Eu dei o carro, voltei de carona. Você não tem noção, eu sou apaixonado com relógio. Eu sou apaixonado com relógio. Eu já dei mais de 70 mil reais de relógio, ofertando a vida dos outros. Então, no lugar Deus manda dar, eu dou. Porque quando você entende que você é um homem de propósito, passa por você. Não para em você. E quando Deus olha para você e vê você sendo o rio que transborda, quanto mais você transborda na vida de pessoas, mais Deus transborda na sua vida. Porque um mal morto é mal morto. Porque só recebe, não dá. Eu não posso acreditar na Bíblia em partes. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Tá? Se é melhor dar do que receber, por que eu não dou? Eu não dou porque eu não recebo. E por que eu não recebo? Porque a Bíblia diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Se você não tiver coragem de semear, você não vai receber semente do Senhor. Por que eu tenho a vida que eu tenho? Eu já fui para Israel 12 vezes, está indo agora para a 13ª vez. Eu fui para mais de 20 países. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para boa parte da Europa. E boa parte, 80% dessas viagens, eu não tiro um centavo no meu bolso. Por quê? Porque as pessoas que me recebem com honra. Porque tudo que eu faço com extrema qualidade. Então, quando você tem essa mentalidade, você entende que a Bíblia lhe dá o direito de decidir ser rico ou pobre, a sua vida muda. Por que a sua vida muda? Porque você para de se preocupar com o que as pessoas dizem. Porque eles vão falar de qualquer forma. Um certo pastor entrou na igreja com camisa rasgada, a mulher deu uma olhada para ela e disse, nossa, deve estar em pecado, porque não tem lógica. Um cara que serve um Deus tão grande, está com a camisa rasgada. A esposa do pastor ouviu e ficou triste. E aí foi para casa, ela triste. Disse, por que você está triste? Ela disse, bem, eu ouvi o pessoal comentando lá que você, camisa rasgada e tal. Vamos fazer uma economiazinha, vamos comprar uma camisa. Aí fez uma economiazinha, comprou uma camisa. E no outro domingo o pastor chegou lá com uma camisa bonita. A mesma mulher, eu disse, pastor, deve estar roubando. Está roubando. Porque semana passada ele estava com a camisa rasgada. Agora está com essa camisa aí. Então deve estar roubando a igreja. Então vamos falar. Já que vai falar, me vê com um carro bom. Já que vai falar, me vê com uma casa boa. Já que vai falar, me vê vivendo de melhor. E quem vai falar é o que estão do lado de fora. Porque os que estão do lado de dentro te conhecem o suficiente para entender que tudo que você está usufruindo porque você tem uma vida de plantio. Plantio. Quando eu comprei esse carro agora, esse carro tem 4 meses, 6 meses, melhor dizendo, que eu comprei esse carro. Quando eu cheguei na igreja com esse carro aqui, a minha igreja aplaudiu. É sua cara, pastor. É sua cara, é o seu nível.
Você é desse carro para cima. Por quê? Porque ele sabe o quanto que eu derramo na vida deles. O como que eu consigo transformar a mente deles para que eles possam entender primeiro quem ele é. Porque quando você entende quem você é, você para de se preocupar com o que as pessoas pensam. Porque o que as pessoas pensam te bloqueia muito. Sei quem eu sou, sabendo quem eu sou, não estou preocupado com o que vocês dizem. Eu vou viver com tudo aquilo que a Bíblia quer que eu viva. Ah, vamos falar? Fala de todas as formas, vamos falar. Estou nem aí. Então Deus tem um de melhor para as nossas vidas. Tem um de melhor. Jesus, ele sempre usufruiu com o que tinha de melhor. O que tinha de melhor. Só para você ter uma ideia, né? A gente hoje tem podcast, ontem foi rádio, né? Televisão. Vai passar centenas de milhares de anos se Jesus não voltar. E a maior ferramenta de comunicação não é essa aqui. A melhor ferramenta de comunicação é o boca a boca. Como que eu cheguei aqui? Uma ponte. Como foi que eu cheguei aqui? O Você boca a tem um boca. amigo que me conhece, que é meu amigo, que conversou comigo, que me fez estar aqui. Porque senão eu não estaria aqui com toda a sinceridade. Quando Jesus chega em Mateus, João capítulo 4, Jesus quer ganhar uma cidade. O que Jesus faz? Jesus vai uma mulher. Ele ganha uma mulher. Jesus vai usar, há mais de 2.000 anos atrás, uma das ferramentas de marketing mais forte até os dias atuais. Não é televisão, não é rádio, não é podcast. É o boca a boca. Jesus chegava lá, curava um cego, via o cara, não fala para ninguém não, viu? Fica calado. Pera, Jesus, você está de brincadeira. Aí o cara saía falando para todo mundo. Então Jesus, ele usava o meio de comunicação para alcançar aquilo que ele tanto almejava. Então, se a gente não tiver a inteligência em entender que a gente está com os nossos pés aqui, mas a nossa mente tem que estar no futuro, e o futuro custa caro. Quanto foi que vocês pagou para estar sentado aqui hoje? O futuro custa caro. A gente está, eu vou te convidar para estar lá com a gente vai estar fazendo o nosso estúdio de podcast, já foi mais de R$100.000. Por que você está fazendo isso? Porque eu sei que vidas serão impactadas. Uma alma custa muito caro. E a gente tem que parar de ser besta. Se eu ganho almas, se eu administro o que é do reino, eu preciso também usufruir do que do reino é. Nossa, uma aula aqui, Ó, gente. eu vou deixar uma mensagem aqui também. O conhecimento, ele te liberta. Porque eu consigo ouvir tudo o que o Senhor falou, filtrar sem... Por exemplo, se não fosse a ponte, o Senhor não estaria aqui. É óbvio que não. Não, eu estou te conhecendo. É óbvio que não. Como assim? E como o pastor Rafael te vendeu o peixe, o Senhor já chegou aqui e veio só comprar. Você entende? Sim, sim. É isso que acontece em loja. Quando o cliente vem de indicação, ele só vem retirar, já está vendido. Pronto. Entende? Então, o conhecimento, ele te liberta de uma forma tão grande, tanto o conhecimento teológico, o conhecimento de como funciona o sistema, como o dinheiro funciona, como o mercado funciona, né? Como funciona o empreendedorismo, ele te liberta, sabe? Ele amplia a sua mente. Por isso, hoje eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Entende? Se eu te vejo de um carro bom, eu sou feliz por te ver com um carro bom. Eu aprendi a desenvolver felicidade em ver uma pessoa com uma coisa melhor que a minha, porque se o senhor chega aqui com um carro da hora, significa que eu posso ter também? Correto? Então, você precisa entender uma coisa, quando você anda com alguém que está num nível superior ao seu, toda vez que ele sobe, ele te levanta de patamar também. Então você precisa entender. Eliseu não viu Elias descendo para ser promovido. Ele viu Elias subindo. Quando Elias sobe, Eliseu é promovido. Então nós precisamos entender. Quando eu torço para o sucesso do outro me faz ter o sucesso que ele tem. Entendeu? Entendi. Então a boa parte das pessoas ela não quer isso. E aí uma outra coisa que a gente precisa entender é, se a sua geografia lhe limita, vá buscar conhecimento em outra geografia. Eu viajo muito. Sim. Eu ouço muitas pessoas. Eu tenho aqui no meu Instagram que a gente precisa ser inteligente, a gente precisa usar a inteligência ao nosso favor. Vai ter um grande evento em São Paulo, tem top dos top, e eu estudando a possibilidade, faço o curso, não 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 faço o curso,
que vai sentar com o cara que está promovendo o evento. Aí ele falou comigo, rapaz, quando eu tiver com fulano de tal, eu vou te chamar. Eu já mandei a mensagem para ele, disse, cara, deixa eu almoçar com vocês. O cara está em São Paulo. Se ele falar assim, vou comprar uma passagem aérea aqui, almoço com eles lá, ouço o cara 2 minutos, 3 minutos, o que eu ouvi vai mudar mais ainda a minha vida e volto para cá. Sabe quantas pessoas têm coragem de fazer isso? Pouquíssimas. Mas só que a maioria das pessoas, ela quer ter o sucesso que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou. Exatamente. Então, por não ter coragem de pagar o preço que você pagou, ela vai passar uma vida inteira criticando. Quem critica são os derrotados. Mas quando você não vive de elogio, você não morre por crítica. Elogiando ou criticando não altera em nada na minha vida. Eu sei quem eu sou. Pronto. É o network, né? Sim. O famoso network. Pode Pergunta? ir, não. Mais uma aspas. Deus colocou dentro de você tudo o que precisa para você, tudo o que você precisa para você vencer, está lá nas suas postagens, né? Basta acessar. Mas como assim acessar? Como assim já está lá dentro? Eu vou voltar novamente com a resposta que eu dei. A partir do momento que você para de olhar com seus olhos e passa a enxergar com os olhos de Deus, porque os meus olhos me fazem enxergar o que está do lado de fora. Os olhos de Deus me fazem enxergar o que está do lado de dentro. E Deus, ele não fez um pedido, Deus deu uma ordem. A gente precisa entender, não é um pedido de Deus, é uma ordem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, diz assim, e Deus os abençoou. A palavra bênção é liberado para prosperar. A palavra prosperar é a ausência de necessidade. Deus está dizendo assim, o mínimo já está garantido. Agora, se você quiser viver com o mínimo, é um problema seu. O mínimo já está garantido. É uma oportunidade que eu estou te dando. E Deus os abençoou e disse, frutifica, multiplica e enche a terra. Então é uma ordem de Deus dada ao ser humano para multiplicar. Só que não nos ensinaram a multiplicar, nos ensinaram a guardar. Você lembra de um porquinho? Você lembra de um caixinha de óleo? Sim. E a mãe fala assim, ó, junta um pouquinho de dinheiro, guarda um pouquinho de dinheiro. Se você pegar uma cédula de R$100 hoje e colocar aqui, daqui a um ano ela está valendo 95, por causa da inflação. Então Deus não mandou você guardar. Deus não mandou você juntar, Deus mandou você multiplicar. Então Deus colocou dentro de mim, Deus colocou dentro de você, Deus colocou dentro de você o poder de multiplicação. E Ele nos deu uma ordem. Então quando eu não uso esse poder, debaixo de uma ordem divina, eu estou quebrando um princípio. Então quando eu quebro um princípio, automaticamente o princípio vai me quebrar. Então eu vou viver uma vida de escassez, porque eu não tive coragem de multiplicar. Deus dá 5 talentos para um, dá 2 para outro, e dá 1 para um. O que tem 5 multiplica para 10, o que tem 2 multiplica para 4, e o que tem 1, o que faz? Vai enterrar. O Senhor disse assim, era melhor pegar o meu talento e colocar na mão dos banquistas. Prestar juros seria bem melhor. Então, quando você não multiplica a semente que Deus te deu, Deus te pune por causa disso. Na verdade, a punição é a ausência de prosperidade que Deus quer que você viva. Então não é um pedido, é uma ordem. Deus diz, frutificai-vos e multiplicai-vos. Então eu tenho um poder de multiplicação. Agora eu preciso entender, não basta multiplicar. Eu sei multiplicar. Eu vou pegar eu te garanto, se eu sair daqui com essa garrafa de água, no final da tarde eu vou trazer uma caixa de água para você. Com uma garrafa. Eu vou pegar essa garrafa aqui, você vai me dar essa garrafa. Eu vou vender essa garrafa, vou comprar 2. Vou vender 2, vou comprar 4. Então o poder de multiplicação está dentro de mim. Mas não basta multiplicar. Eu preciso saber administrar o que multiplico. E o erro da maioria das pessoas é não administrar aquilo que multiplica. Quando o Senhor vai criar o homem, formar o homem, em Gênesis 1, 26, o Senhor vai falar assim, façamo-nos um homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso tá, o versículo 26 é no céu, aqui. Deus está registrando no céu. Deus registra no céu o que Ele vai fazer na terra. Então, o que Deus vai fazer na terra, Deus já fez no céu. Deus já fez aqui em cima.
Deus já fez aqui em cima e agora vai fazer aqui embaixo. Então, quando você entende que tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida já está preparado por Deus, você passa a acessar dos céus para a terra. Capítulo 3, versículo 20 de Efésios, o texto diz assim: e fiel é Deus para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Está em nós. Está em nós. Se a gente não usar o poder que está em nós, o que vai acontecer? Outras pessoas vão nos explorar. Outras pessoas vão nos explorar. Eu não sou fã de carteira assinada. Porque se você me contrata, um exemplo aqui, me contrata para mim ganhar um salário mínimo, R$1.100. R$1.100. Se eu produzir todo mês R$1.000 para você, quanto tempo eu vou continuar trabalhando para você? Eu estou dando prejuízo para você. Então você me contratou, você me paga 1.100. Mas só que no final do mês eu só consegui produzir 100, então eu consegui produzir 1.000, então eu estou te dando um prejuízo de 100. Correto? Vai ser mandado embora. Vai valer a pena se eu produzir pelo menos 1.200. 1.200. Você vai estar ganhando em cima de mim R$100. Espera. Então, se eu estou produzindo 1.200, por que eu não vou levar 1.200? Sabe por quê? Porque alguém descobriu o meu potencial e está explorando o meu potencial para enriquecer. Então, eu não sou fã de carteira assinada porque eu sei o meu potencial. Então, eu vou produzir 100 e vou levar os 100. E isso não está fora, está dentro. Por isso que eu falo, está dentro de você. Quando você pega uma semente de feijão, o que você vê? Uma semente de feijão. Uma semente de feijão. Isso aqui é Walter olhando com o olhar de Walter. Isso aqui é Walter olhando com o olhar de Deus. Quando eu olho para a semente de feijão, eu vejo um pé de feijão com várias sementes. Quando eu olho para um pé de feijão com várias sementes, eu vejo uma floresta de pé de feijão com várias sementes. Então, quando Deus olha para você, Deus não vê você. Deus vê você cumprindo o seu propósito de multiplicação. Deus olhou para Abraão. Deus nunca viu Abraão. Deus olhou para Abraão. Deus nunca viu Abraão. Deus olhava para Abraão e via Isaac. Deus olhava para Isaac e via Jacó. Deus olhava para Jacó e via Judá. Olhava para Judá, via Davi. Olhava para Davi, via Jesus. Olhava para Jesus, via Walter. Então, Deus olhava para Abraão e insiste o tanto que insistiu em Abraão, porque Deus sabe o que Deus colocou dentro de Abraão. Por que Deus insiste contigo? Por que Deus insiste com você? Por que Deus insiste comigo? Porque Deus já viu. Quando as pessoas não acreditavam em mim, Deus acreditou. Por quê? Porque Ele sabia. Ele sabia o que Ele havia posto dentro de mim. Nós perdemos muito tempo procurando do lado de fora aquilo que Deus já colocou do lado de dentro. É só acessar. Então, vai falar? Não, pode. Então, basicamente, para acessar é o conhecimento, buscar autoconhecimento e conhecimento, né? Liberta. O conhecimento liberta. As pessoas precisam entender, a maioria dos cursos nas faculdades, a maioria, se não na sua totalidade, a maioria dos cursos na totalidade, nas faculdades, se você olhar para a Bíblia, a resposta está lá. Quando fala de lei de atração, o que eles chamam de lei de atração, eles chamam de fé. A Bíblia diz, como tu pensas, assim tu é. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim, trazer à existência aquilo que não existe. Eles chamam de lei de atração. Paulo diz que isso é fé, que a fé ele tem um poder. Então, quando eu consigo mentalizar aqui, quando eu consigo enxergar aqui fica fácil. É simples. Como que você se vê aqui? Todos os dias, eu me vejo andando no templo onde vai ser construído. A gente está falando de 30, 25 milhões de reais. Quanto é que o senhor tem? Tudo que eu tenho está aqui dentro. E no exato momento, o Banco Celestial vai financiar esta grande construção.
porque quem vai construir sou eu, mas não me pertence, pertence ao Senhor. Porque o Senhor quer uma grande base na cidade de Montes Claros para transformar a mentalidade de pessoas. Transformar a mentalidade de pessoas. E tudo que eu estou falando para vocês aqui, para você também, eu não aprendi dentro de uma igreja. Eu aprendi com a minha Bíblia, dentro do meu quarto, estudando, ouvindo pessoas, me aproximando de pessoas, fazendo cursos e entendendo tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, se você ficar nesse quadrado seu aí, você não vai para lugar nenhum, não. Se você não tiver coragem de investir, o dia que você entender que o dinheiro não é tudo que você tem, você entende que o dinheiro que você tem te leva para ter tudo que você nunca teve. O dinheiro que eu tenho, eu invisto para que eu possa alcançar mais conhecimento, e alcançando mais conhecimento, eu posso ganhar muito mais dinheiro. Ganhando muito mais dinheiro, eu posso alcançar muito mais vidas. Eu tenho um projeto no meu coração, que está na minha mente, de abençoar centenas de crianças na África, dando cesta básica. Eu não sou a favor de dar cesta básica, porque quando eu priorizo o estômago, eu algemo a mente. Mas quando eu trago conhecimento para a mente, eu alimento o estômago. Então Deus não quer que você fique dando por aí uma cesta básica. Isso não quer dizer que você não deva, você não pode priorizar. Uma cesta básica, um livro, pastor Valdo, o que o senhor vai dar? Vou dar um livro. Porque o livro vai fazer com que ele compre centenas de cestas básicas e centenas de livros para alimentar uma nação. O senhor acredita, falando nisso, que eu devo buscar vamos dizer assim, uma resposta de Deus para ajudar alguém? Não, de forma nenhuma. Ou o senhor acredita no ajude alguém sem olhar a quem? Na verdade, eu gosto muito da Bíblia, né? Eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia, 1 João 3, a Bíblia diz assim: se Walter ama Léo, e se Walter tem condição de ajudar Léo, e não ajuda, como que o amor de Deus estará nele? Aí ele diz assim: meus filhinhos, não ameis por palavras, mas em obras e em verdade. Então eu não tenho que consultar Deus para me ajudar alguém. Deus já me deu a ordem para ajudar. Agora eu preciso fazer uma leitura. Quem é essa pessoa? E por que essa pessoa está assim? Porque às vezes você acha que você vai estar ajudando, dando para ela um dinheiro, na verdade você não vai estar ajudando, você vai estar afundando ela ainda mais. Então você precisa saber quem são as pessoas que você vai ajudar. E se de fato ela precisa da sua ajuda. Porque existem muitas pessoas que estão usando a sua deficiência como muleta para viver escravo por uma vida inteira. E quando eu financio isso, eu não estou ajudando ela, eu estou prejudicando ela ainda mais. E automaticamente a sociedade. Pastor Walter, o senhor postou uma foto lá no seu Instagram da Dalila Crisley, é isso mesmo, né? Eu não sei, eu lembro da Dalila, eu não lembro o sobrenome dela, não. A Dalila. Sim. Ela estava vendendo alguma coisa no semáforo, uma bala, alguma coisa. E o senhor disse assim no texto, que via ali uma empresária escrevendo o seu futuro. Aí a pergunta, o senhor se viu nela? E o senhor costuma apoiar quem está começando de baixo? Seja com palavras ou o que quer que seja? A Dalila, ela é de casa. A gente ganhou essa menina para Jesus, batizamos ela e começou a caminhar com a gente. E ela entendeu, né, essa visão que a gente prega. E aí ela decidiu, juntamente com o marido dela, viver essa veia empreendedora e abriu mão da carteira de trabalho e foi para a rua. E aí um dia ela postou uma foto um pouco cabisbaixa e eu percebi isso. Eu percebi que o combustível estava um pouco baixo, né? E aí eu já peguei, eu tenho um número bacana no meu Instagram, já fiz a postagem e já coloquei lá e escrevi para ela: eu acredito em você. Porque eu não consigo de forma nenhuma saber de onde que eu saí, permitir que pessoas que estão saindo agora desacredite na sua história. E se tem alguém que deve acreditar na história, é você mesmo. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Mas é importante pessoas como eu, pessoas como você, que chega para pessoas que estão desmotivadas, dizer para ela, eu acredito em você. Eu acredito em você. Então, a Dalila está sendo bombardeada. Ontem mesmo estava com ela e o esposo, conversando com eles, bombardeado. Por quê?
Porque o tradicionalismo quer que eles vivam aquela vida que os pais viveram. E ela diz, não, arde dentro de mim, arde dentro do meu esposo. Então eu disse, faça o que está queimando dentro de você. Então eu trouxe essa palavra não porque eu me motivei nela, mas por saber que ela é uma pessoa motivada por mim, pela minha esposa, e ela está vivendo isso. E a cada dia ela tem tido um resultado positivo, mas só que as críticas são enormes. Mas faz parte. A forma que você enxerga, a forma que você administra essa crítica, ou ela te enterra, ou ela te faz voar. Eu preferi pegar todas as críticas que fizeram a mim e eu estou voando. E eu entendo que a oportunidade que eu não tive, eu posso dar para algumas pessoas. E quando eu vejo alguém tentando voar e não consegue voar, eu vou lá seguro pela asa, não é pela mão, não. Porque a águia não tem mão, a águia tem asa. Eu pego pela asa e vem para cá. E, vamos voar mais alto. Vem para cá, vem para perto de mim. Então eu gosto de oferecer para as pessoas aquilo que eu não tive. Então sim, o senhor se viu nela. Sim, consegue. Não tem como você olhar para a história dela e não voltar na sua, né? E aí você olha na sua história e diz, quem foi que me empurrou? Eu disse, eu preciso empurrar ela, porque eu sei o quanto que é importante. Empurrar também. Eu admiro muito pessoas que conseguem manter essa gratidão. Inclusive, eu tenho na minha mente, eu deveria ter colocado num papel, mas eu sempre deixo para lá, sabe? Mas na minha mente eu tenho uma lista de pessoas que me empurraram. Porque eu vi alguém que está muito bem de vida hoje, eu não me recordo quem, dizendo assim, todo mundo que me ajudou lá atrás estão muito bem hoje. Então eu admiro pessoas como você que não esquece, né? Seguinte, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma, a última. Muqueca de sardinha. Eu não sabia que além de tudo isso... Cozinheiro? Cozinheiro também? Como que é isso aí? A receita é segredo? Só não dá pra fazer muqueca com sardinha não, viu? É sardinha? É sardinha? Não. É sardinha não? Porque é o seguinte... Porque se eu falasse pra galera que a muqueca era de surubim, minha casa ia fazer fila. Aí eu falei, gente, é sardinha. É sardinha. Mas na verdade é uma muqueca de surubim. E eu aprendi a cozinhar com meu irmão. Uma das coisas que meu irmão deixou, né, entre tantas, foi a culinária. Eu gosto muito de cozinhar, principalmente quando eu estou com fome ou quando a minha esposa quer comer uma muqueca que só eu sei fazer. Eu saí muito cedo de casa, né? Então eu tive que me virar juntamente com meu irmão, eu tive que aprender a lavar roupa, eu tive que aprender a cozinhar. Eu me lembro quando eu fui pedir a mão da minha esposa em casamento, o pai dela disse assim, olha só, ela não sabe cozinhar, também não sabe lavar, fica tranquilo, eu cozinho, eu lavo para ela. Então eu aprendi, o pastor Léo que está aqui com a gente aqui, nunca tinha comido peixe, eu falei, como é que é a minha muqueca? E hoje fico apaixonado, então eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cooperar com minha esposa na cozinha. Eu acho isso muito importante. A gente foi para a praia agora, a gente alugou uma casa, e lá quem tomou conta da cozinha foi eu. Eu gosto. O maior prazer do chefe, que não é meu caso, né? Eu sou um cozinheiro. O maior prazer é quando você vê a pessoa colocar comida, nossa, que delícia. Já matou a sua fome. Então eu gosto muito de ir para a cozinha. Mas a pergunta que não... Eu falei que era a última, mas é a última. A pergunta que não quer calar. Gosta de lavar a louça? Olha, eu vou ser muito sincero com você, sabe? Eu gosto do que Jesus gosta. Eu não encontrei na Bíblia Jesus lavando louça. Eu não achei. Foi boa. Jesus falou assim, sejam os meus imitadores. Eu pesquisei, eu fui, não encontrei Jesus lavando louça, então eu não faço. Não é porque eu não gosto, é porque Jesus não faz. Né? Gente, foi mais uma vez, né? Mais uma vez. Aqui, graças a Deus, a gente está aprendendo muito com cada pessoa que passa por aqui. Foi uma aula. Eu já sabia que ia ser algo emocionante. Eu venho te observando há um tempo, desde a época de congressos e etc. Foi uma aula, foi muito bom. Pode ter certeza que tanto eu quanto eu acredito que você também, quanto quem está assistindo, com certeza vai tirar vários insights para aplicar na vida pessoal, vida espiritual e vida profissional, quem sabe, né? Então, eu gostaria de te agradecer. Gostaria de te agradecer por ter topado, por ter vindo. Muito obrigado. Foi uma honra. Pastor Walter, eu nem sei como agradecer sua presença aqui. Eu acho que eu estou em dívida agora, me sinto em dívida.
Porque eu sei como a sua hora, como o seu tempo é valioso e com certeza você tem outras coisas para fazer, né? Para agregar na vida sua. Então, assim, estou muito feliz mesmo por você estar aqui, principalmente por falar de Deus. Eu me sinto muito tocada quando eu ouço falar de Deus, porque eu nasci em um lar cristão, meu pai foi cooperador. Então, toda a minha infância, eu acho que o que seus filhos vivem, eu vivi na minha infância. Então, assim, nossa, é muito gratificante, está sendo muito gratificante você, senhor, aqui. E é isso. Eu ouvi você falar um negócio aí e eu não gosto muito de ninguém ficar me devendo, não. Então eu ouvi você falar assim que ficou em dívida. Ele ficou em dívida. Não, para aqui, rapidinho, por favor. Eu me senti em dívida, só que aí, ao longo da conversa eu falei assim, não, eu não estou em dívida, porque as pessoas que irão assistir serão transformadas através desse podcast. Eu tenho certeza, porque me tocou de forma que, quando eu era criança, me tocava, você entendeu? Então, quanto a isso... Que bacana. Mas se vocês, tipo, tiver qualquer sentimento de dívida no coração, porque eu estou ofertando para vocês o que eu tenho de mais importante, que é o meu tempo, eu queria pedir, eu sei que já está sendo derramado na vida de pessoas através do podcast, mas por onde vocês passar, se houve alguma coisa nessas quase 2 horas que a gente está aqui, que edificou vocês, passe para frente. Não retém nada do que Deus colocou no coração de vocês. Porque quanto mais vocês fluir na vida de pessoas, mais Deus vai fluir na vida de vocês. Então, se houve, de fato, alguma coisa que mudou na vida de vocês, passe isso para frente. Eu vou ficar muito feliz quando eu encontrar com alguém e disser, rapaz, me perdoa. A correria gigante, está em São Paulo, Salvador, daqui a pouco perde o avião em BH. Aí, Daniel. Isso, meu Deus. Daniel e Tâmara. Isso. Então, Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês dois. E eu vou ficar muito feliz quando eu encontrar com alguém e dizer, Tâmara, falou de mim, falou de você, que foi mudada a vida, Jesus mudou. Eu vou ficar muito feliz em saber que a vida está sendo transformada pelo que está acontecendo aqui. Amém. Amém? Seguinte, a câmera branquinha é sua. Eu gostaria, fique à vontade, né, de que o senhor deixasse uma última mensagem para quem está assistindo, quem chegou até o final. Eu vou usar um texto que eu gosto muito, né, quando Israel está vivendo um caos absoluto. Um caos absoluto. Israel planta, mas não tem o direito de colher, vê os medianitas, os amalequitas e arranca toda esperança de um futuro de Israel. No versículo 2 do capítulo 6, o Senhor vai visitar Gideão e vai dizer assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. A resposta de Gideão é, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito das maravilhas do Senhor, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Gideão estava dizendo assim, Senhor, até agora, tudo que sei a respeito do Senhor, eu só sei porque os meus pais me contou. Até agora, tudo que sei é da história dos outros. Eu estou cansado de viver a história dos outros. Chegou a hora de viver a minha história. Quando é que eu vou viver a minha história? É o que Gideão está falando, com o Senhor. Mas na sequência, a resposta de Deus para Gideão é justamente o que eu quero que você aprenda. O Senhor vai virar para Gideão e vai dizer para ele, vai nessa tua força. Deus não virou para ele e diz, eu te darei força. Deus está dizendo, eu já te dei força o suficiente para você alcançar tudo aquilo que você almeja. Para de querer viver a vida dos outros, escreva a sua história, porque o combustível que você precisa não está do lado de fora, está do lado de dentro. Deus possa abençoar a tua vida. Amém. É isso, então. Muito obrigado mais uma vez, tá? É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Millecast, dessa vez com o pastor Walter. Deixar alguma consideração? Então tá, é isso, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo Millecast.